nós temos várias edificações, principalmente comerciais, que utilizam, né, telhados metálicos nas suas construções, tá? Eu agradeço, né, a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já tivemos, né, várias dúvidas pelo grupo, pelo e-mail também, então eu separei para a gente falar um pouquinho sobre inspeção de telhado metálico, tá? Nas inspeções prediais, né, é um tema recorrente. Nós temos várias edificações, principalmente comerciais, que utilizam, né, telhados metálicos nas suas construções, tá? E tem algumas coisas que são muito específicas, né, para esse tipo de sistema, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, vejam, o telhado, né, em si, ele precisa ter vários itens específicos, porque a função dele, em parte, é destinar a água para um local adequado que ela seja escoada. Essa é a função principal dele, né? Depois vem outras funções, como estética, né, como a parte arquitetônica, mas a função primordial dele é a destinação correta da água para ela ser escoada. Então, ele tem várias definições, né, que a gente possui para essa tipologia. Então, eu tenho as águas do telhado, né, são os planos inclinados, a área desenvolvida, que é uma área verdadeira, né, da cobertura. Eu tenho as calhas, eu tenho os condutores verticais, os condutores horizontais, eu tenho o engradamento, né, que é a parte de estrutura do telhado, e em telhados tanto metálicos, né, quanto também os telhados que são em parte em madeira, eles precisam ser tratados como estrutura, tá? A gente vê muitas construções informais que a pessoa só coloca lá um monte de coisa para segurar o telhado, mas não, eles têm que ser pensados, precisa de projeto, esses materiais precisam ser corretamente ensaiados, ou ter uma base, né, de dados para eu conseguir especificar qual era o elemento que vai fazer a função de suportar o peso do telhado e os pesos de vento, de pressão que a gente vai ter sobre essa estrutura. E por isso que ela precisa de um projeto, né? Quando ela é feita de forma informal, o pessoal pensa sempre no peso. Ah, mas essa telha é muito leve, não tem problema, pode colocar assim ou assado. E esquece que a pressão da chuva, do vento, eles fazem um esforço que é muito significativo sobre o telhado. Então, eu não posso só pensar no peso próprio do material que eu estou colocando no telhado, né? Eu preciso pensar nele em uso, tá? Então, o engradamento que a gente chama é a parte de estrutura que suporta esse telhado. Aí nós temos as pingadeiras, os rufos, as terças, né, as tesouras e a inclinação. Quando a gente fala de coberturas metálicas, geralmente são telhados com inclinações bem baixas, né? É diferente dos telhados coloniais, ou telhados, né, com estruturas de madeira, que tem outras funções, né, mais estéticas. Na parte metálica, ela tem uma inclinação mais baixa, mas ela não pode ser inferior a 100%, senão eu já começo a ter um problema no escoamento dessa água, tá? Então, vamos colocar aqui um caso prático de uma inspeção que nós fizemos, tá? A nossa metodologia foi vistorias no local, né? E a gente depois analisou os projetos que tinha na época que foi produzida essa edificação, tá? E o que acontece é o normal, né? Uma edificação mais antiga, nesse caso ela tinha cerca de 40 anos, e esse é o topo do telhado, tá? Essa foi uma foto que a gente fez com o drone. Então aqui era uma edificação comercial, nesse caso é uma agência bancária, que ela fez algumas alterações nesse telhado em relação ao executado, e depois surgiu alguns problemas de infiltração que ela não conseguia identificar o porquê, né? E aí ela estava tendo até alguns problemas de locais com infiltração e mofo, e aí era local de arquivo, muito papel, enfim, eles tinham vários problemas, porque não era só num ponto que estavam ocorrendo os vazamentos, tá? Então aqui a gente tem a configuração da agência, ela é todo esse quadradinho, e esse telhado aqui é uma parte, também faz
é a composição da edificação total, tá? Aqui está o vizinho de fundo e aqui está o vizinho lateral, tá? Vejam que esse é um telhado, assim, né, expressivo, uma inclinação muito baixa. De cara, assim, já dá para ver que está bem baixinha essa inclinação, né, na parte maior do telhado. A parte inferior já tem uma inclinação mais razoável. E aqui, vamos só um croquis de localização desse imóvel, tá? E aí a primeira coisa que a gente faz é levantar as características, né? Quem que é esse telhado? Deixa eu entender primeiro o que eu estou falando, né? Então, primeira parte, a gente faz um levantamento no local e eu comparo com o projeto. Vejam que o projeto é muito antigo, né? Nem era ainda um projeto desenvolvido, né, por sistema, ele era feito à mão, e aqui a gente tem um scanner desse projeto, tá? Esse imóvel tem aproximadamente 40 anos, um pouco mais, tá? E aqui a gente tem que essa parte maior, que a gente chamou de plano A, ela possui uma inclinação de 1,85%. E o plano B, ela já possui uma inclinação adequada, né? Tem 20% de inclinação, tá? E aí tem uma questão, né? Esse é um imóvel que é uma agência bancária, mas ela locou, né, de um terceiro. E ela fez essa modificação. Então agora ela precisa checar de quem que é a responsabilidade, né? É do locador ou é do locatário? Porque se fosse uma manutenção regular, ela seria do locatário, do locador. Porque essa é uma manutenção de estrutura. Tá? Então, pensam que você alugou um imóvel, tem que fazer uma questão estrutural, vai ser o proprietário que irá fazer essas revisões, né? Eu não posso deixar isso para o locador. Mentira, para o locatário, tá? Então, não é o locatário que vai fazer essa revisão estrutural, teria que ser o locador. Porém, no momento que o locatário modificou esse telhado, passa a ser uma benfeitoria que ele é responsável por ela, tá? Então, por esse motivo, quem será o responsável por essa manutenção vai ser o locatário, tá? A agência bancária mesmo. E não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de contrato, mas contrato com a agência bancária, eles mudam tudo, né? Então, se o locador não for lá num determinado prazo arrumar, ele estava sujeito a uma multa, e até por isso que foi uma das questões que a agência, né, que nos contratou para fazer a inspeção, queria esclarecer. Ó, eu quero fazer o certo, então eu quero saber quem que é o responsável. E então a gente fez um estudo e verificou que na época da alocação o telhado era diferente mesmo, tá? Porque era um contrato tão antigo, né, de locação, que nem eles mais tinham esse histórico de como é que era o telhado. A gente teve que pedir para a prefeitura nos enviar uma carta ortorretificada da região na época, né, no ano de 1989, e aí a gente conseguiu verificar que realmente houve, né, uma alteração do telhado por parte da agência bancária, tá? Então a gente teve que solicitar a prefeitura para tentar encontrar, né, quem que era o responsável pela modificação. E aí, no momento que ficou estabelecido, né, que era o locador, o locatário que tinha que fazer essa manutenção, nós partimos para o que ele deveria fazer, né, para manter esse telhado de forma correta. Então, uma das coisas iniciais era questionar essa parte da inclinação. Eu preciso que ele fizesse, né, alguma alteração para melhorar esse escoamento. O projeto executado, né, o projeto original do telhado, ela previa uma inclinação adequada, né, ela chegava a 5%, que é a média, né, que os fornecedores de telhas metálicas sugerem, e isso foi alterado, tá? Então, uma das coisas, né, a serem feitas é que essa era uma benfeitoria, e ela não era uma benfeitoria necessária, né? Ela estava na categoria de úteis ou voluptuárias, que são aquelas benfeitorias que são opcionais. Por uma questão estética ou por uma questão funcional do locatário no uso daquele imóvel, ele faz uma alteração
Então, ele pode utilizar da forma como ele acha melhor. Porém, ele passa a ser responsável dessa benfeitoria. Ela não é obrigação do locador, e o locador tem a prerrogativa de solicitar que o locatário remova essa benfeitoria quando ele sai do imóvel. Tá? Então, ela não é obrigatória e ela não pode, a pedido do locador, ela pode ser removida pelo locatário, porque ela não é de uso, né, do locador. Ele quer o imóvel da forma como ele alugou, né, da forma original, tá? E isso gera muita discussão, tá? Geralmente o pessoal muda alguma coisa e ainda quer ressarcimento pela benfeitoria que fez. E pela lei isso não é verdade em todos os casos. Você só terá o ressarcimento de alguma benfeitoria se ela for do tipo necessária, tá? Do tipo voluptuário ou úteis, ela não entra, porque aí é uma opção sua, né? Você faz porque você está interessado, tá bom? Nesse caso, a gente conseguiu, né, mostrar para o próprio contratante que ela era uma benfeitoria voluptuária, tá? Então, aqui a gente mostrou que houve essa alteração pelo locatário, para ele ficar bem claro, e tinha que ser registrado, né, mesmo ele sendo o nosso contratante, porque tem toda uma burocracia, né, interna, o gerente da agência teria que mandar, né, para o escritório central, porque isso tudo é custo, né, então eles teriam que provar que realmente quem fez a alteração foi a própria agência em algum momento no passado do qual eles perderam o registro, tá? Então aqui a gente consegue mostrar que em 89 nós tínhamos até umas telhas translúcidas, essa faixa, né, preta, era uma telha translúcida que tinha no telhado original. E que a partir do momento que eles alugaram, né, em 1991, em 94 a gente tinha uma outra fotografia ortorretificada de acervo da prefeitura, que nós conseguimos mostrar que foi feita a alteração, tá vendo? Então aqui tinha, né, a telha que era translúcida e aqui já não tinha mais. Eles alteraram essa característica, né, do telhado, inclusive eles modificaram o material, tá? Aí, essa é uma parte do telhado, né? Então eles teriam que refazer essa inclinação de forma adequada, né, para chegar no mínimo que a norma exige. E, além disso, nós detectamos outros problemas no telhado, que, aproveitando o ensejo, né, que seria feita uma manutenção mais abrangente, a gente passou isso para os responsáveis também, tá? Então, um ponto era a inclinação do telhado e a característica dele. Outro ponto são as calhas, tá? Então, nós tínhamos no projeto original dois tipos de calhas, tá? O projeto original de 1980, quando o local, né, quando o imóvel foi executado. E essas calhas tinham dimensões adequadas para a norma, tá? Então, nós tínhamos uma norma lá na década de 80 para o escoamento, né, de telhados, escoamento pluvial, e ela ditava, né, algumas características em função da vazão do fluxo de água, né? Então, eu tenho essa parte toda do telhado que ela me gera, né, uma área de recepção dessa água. Essa água ela tem que ser escoada para uma calha. Em função da área, né, e do volume de água, considerando uma chuva de retorno aí de 100 anos, uma chuva de 50 anos, né, uma chuva forte, eu vou considerar que eu tenho um volume de água que essa calha tem que escoar. Então, eu vou dimensionar essa calha para o meu pior caso. Dessa forma, o projetista fez corretamente esse dimensionamento, tá? Ele colocou essas calhas lá com um tamanho que era adequado para esse escoamento. Então, aqui nós vemos, olha, aquele telhado com a inclinação de 20%, né, um pouquinho, que é a parte menor, e aquele telhado maior com a inclinação aqui pelo projeto aqui daria em torno de 5%. O executado, né, pela agência estava menor do que isso ainda, estava em quase 2%, né, um pouquinho menos.
E aqui, nesse encontro, nós tínhamos, então, uma calha muito expressiva, tá? Que ele tinha projetado. Ela teria, né, 50 centímetros, nesse maior caso, e no menor ponto ela teria 25 centímetros, tá? E ela teria uma altura de 20 centímetros no maior ponto e de 10 centímetros no menor ponto. Porém, a situação que a gente encontrou no local era o oposto, né? Essa calha que deveria ser a maior, a mais robusta, porque ela recebe aquela contribuição maior da água, né, com a água com a maior área do telhado, ela estava com as características da menor. Então, ela tinha 25 centímetros por 10 de altura. E ela teria que ter pelo menos 50 por 20. Né? Ela seria uma calha praticamente o dobro, tá? Então, esse era um ponto significativo. Porque em períodos de chuva muito fortes, né, que a gente considera aquela chuva de verão, essa calha ela não tinha condição de dar a vazão adequada. Então, eu tinha um empoçamento de água em toda essa região, tá? Inclusive com transbordamento. E essa área aqui tinha uma característica muito pobre de impermeabilização. Eu vou mostrar para vocês lá na frente. Que era justamente o ponto onde eu tinha a maior infiltração dentro da edificação, tá? Era essa parede, inclusive. Então, aqui a gente tinha uma calha com a dimensão menor. O projeto tinha dimensionado corretamente. Quando a agência modificou o telhado, ela modificou a calha também, né? Por alguma razão, ela alterou as características dessa calha e ela diminuiu. E quando ela diminuiu, ela não considerou que isso impactaria diretamente a vazão que eu tenho de escoamento dessa água. Ela começou a empoçar aqui e eu tive um problema de infiltração, né? Eu não, assim, a edificação começou a ter um problema de infiltração, porque eu tenho uma água empoçada num lugar que não tinha, né, a impermeabilização adequada e nem foi pensado para ficar empoçando água, tá? Então, uma das questões que a gente tinha que trabalhar também nesse telhado é o dimensionamento das calhas. E a gente tem que checar isso de acordo com as normas corretas, né, de escoamento pluvial em telhados, tá? Então, o projeto estava correto, mas o executado estava diferente do projeto, tá? Então, essa foi uma das considerações que nós passamos também para o responsável da edificação. Inclusive, a gente explicou para ele por que ele tem que ter uma calha correta, né? Além disso, a calha, ela estava nível zero aqui, né? E ela tem que ter uma inclinação para destinar essa água para os ralos, né? Então, esses ralos aqui, eles estavam no mesmo nível da calha, não tinha uma inclinação preferencial para levar a água até eles, tá? Esse era um problema também. Então, ele tinha que redimensionar a calha e reexecutá-la, tá? O dimensionamento ele já tinha, que estava de acordo com o projeto. E aqui a gente mostrou para ele, ó, a norma que fala sobre essa parte de contribuição da água no telhado e como que eu faço esse escoamento é a NBR 10.884, tá? E ela considera, né, uma chuva de retorno, que é aquela chuva mais agressiva, e qual que é a minha contribuição dessa vazão de água no telhado para esta calha. Quando você faz esses cálculos, você encontra que eu tenho quase que 4.000 litros por minuto nesta calha, considerando essa chuva, né, com período de retorno de 25 anos. Então, eu tenho uma contribuição enorme de água que vem dessa água que eu falo é a água do telhado, né, a inclinação, o plano do telhado nessa direção, e uma contribuição menor, mas ainda assim, né, uma contribuição nesse plano. E uma altura, né, um volume de área aqui que não conseguiria escoar essa água, tá? Então, vejam que é um telhado muito grande com uma calha muito pequena. E aí a gente faz, né, essas considerações, faz os cálculos e apresenta que é praticamente um quarto do que deveria ser, tá? Quando a gente coloca em volumes. Então, a gente coloca as orientações de como ele vai precisar executar essa calha, como que vai ser a chegada, vou ter que fazer um caimento, toda essa estrutura da calha para a chegada, né, do coletor vertical.
que é o meu ralo, ela precisa ser totalmente vedada, não posso ter emenda, porque senão eu posso ter um vazamento. Tem que ser feito, né, com um serralheiro de confiança, uma pessoa com qualidade no serviço. E aí monta-se as calhas e coloco, né, tem que lembrar de colocar, né, minha proteção no ralo, que vocês veem pela foto, ela não tinha, né, o ralo estava exposto e a gente tem uma série de detritos, vai para o ralo, eu tenho o risco, né, de ter esse tubo entupido, o meu coletor vertical, e aí eu perco a função dele, que é de escoar a água, tá? Então eu tenho que ter o sistema completo. Pode parecer, né, uma coisinha tão pequena, só um ralinho ali, uma grelhinha para evitar a folha, mas se ele não existir, ele pode provocar outros problemas que, no geral, vai me gerar um problema maior, tá? Coloca-se os testes e aí a gente tem mais um ponto a ser observado, tá? Eu tenho o telhado, a calha, e eu tinha mais um problema, que é os condutores pluviais, né? Tanto os verticais quanto os horizontais. No projeto original, voltando, né? Ele previa uma saída, né? Adequada, né? Ele previa 5 saídas verticais, que são os 5 ralos nas calhas, né? Então, essas calhas que a gente teria, a calha maior, que ela foi dimensionada para ter 50 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, foi executada com 25 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Então, ela foi dimensionada de um jeito e fizeram uma reforma e redimensionaram essa calha para metade do que ela tinha originalmente. Além disso, eles tinham, né, no projeto, teria 5 caídas, né, 5 saídas para o ralo, e no executado, nós encontramos 3. Então, veja que além de eu diminuir o tamanho da calha, eu ainda diminuí a quantidade de ralos, né, a quantidade de coletores que eu teria nessas calhas. Então, eu só estou diminuindo a possibilidade de escoamento dessa água. Eu aumentei, eu diminuí a inclinação do telhado, eu diminuí a calha e também diminuí a quantidade de ralos. Tudo criando uma situação muito propensa para essa água acumular aqui, né? Então, quando a gente checou esses ralos, tá vendo? Eles não têm a proteção. E eles estavam com uma curva super forte aqui, né? Eu tenho uma curva de 90 nessa secção, né? 90 graus, o que não é também o adequado, tá? Geralmente a gente pede uma curva um pouco mais suave, mas aqui até por questão de espaço, isso aqui é uma instalação de ar-condicionado, eles, né, diminuíram tudo, tá vendo? Que é por isso que eles diminuíram o tamanho da calha, para poder compatibilizar com o ar-condicionado. E aí eles geraram outros problemas para tentar solucionar, né, o problema de climatização do lugar. Eles geraram um problema de infiltração no telhado, porque diminuíram a calha, diminuíram a quantidade de coletores, foi só reduzindo, né, as instalações pluviais nesse setor, tá? Tá vendo? Ó, mais uma questão aqui, eles colocaram uma viga a mais, por alguma razão de estética internamente lá dentro da agência, e aqui também passava uma tubulação de escoamento pluvial, tá? E o pior é que todos esses ralos, eles se uniam para um único coletor vertical. Então eu tinha aqui todos os ralos desciam para um único coletor. Então ele sozinho tinha que dar vazão de todo o telhado, né? O que também não é o adequado. Então, o que a gente colocou para o pessoal, né, nas nossas orientações técnicas, é que eles deveriam fazer um novo coletor vertical e acrescentar a quantidade de ralos conforme o projeto solicitava. O projeto era antigo, mas ele estava certinho, né? O problema foi a execução da reforma. Tá? Se a gente voltar lá no projeto, ele tinha, tá vendo? 2 coletores verticais e 5 coletores de ralos, né? Os coletores horizontais, estava tudo aqui. Porém, na execução da reforma, eles diminuíram, né? A gente entende, teve uma razão, né? O pessoal quis adaptar o ar-condicionado e o lugar que eles acharam interferiu com a calha, interferiu com os coletores. Então, a solução deles foi, reduz a calha, tira o coletor e a gente está tranquilo.
Só que isso gerou um problema lá na frente, tá? Então, a nossa solução é essa, eu vou ter que voltar com esses ralos e criar um novo coletor, porque esse aqui sozinho, ele não dá conta dessa chuva mais forte. Numa situação normal, o que estava lá, na situação de períodos não chuvosos, né, eles funcionariam, né, uma chuva mais fina, tá tranquilo. O problema é a chuva mais forte, e quando eu chovia, essas chuvas de verão, que são mais tempestivas, esse telhado, ele infiltrava muito, né? Então, tinha situações até deles precisarem fechar a agência, porque começava a literalmente escoar a água, né? Essa parte central aqui é onde tem o atendimento, as pessoas, né? Tem várias máquinas, equipamentos. Então, você tinha situações que ficava uma lâmina de água em toda a agência, né? Ficava uma quantidade de água muito absurda para se receber pessoas e ter equipamentos elétricos no mesmo lugar. Então, era uma situação até de risco. Então, você conserta um problema e gera outro, né? O ideal seria realmente que a reforma tivesse sido feita com o engenheiro que compatibilizasse esses projetos, achando, né, uma solução adequada para cada sistema. Não é, né, prejudicar um sistema em nome de outro, tá? Aí a gente chega nos roofs, que é o nosso quarto problema nesse telhado. Aqui eu tenho o ponto de encontro dos telhados. Lembra que a gente tem aquela água maior, né? Aquele plano inclinado superior, que é muito grande, com inclinação baixinha, e um plano inclinado menorzinho, que encontra esse telhado maior. E vejam como é que era essa impermeabilização, né? Uma situação totalmente informal, né? Isso aqui foi uma solução de algum empreiteiro, isso não está nas normas. Ele simplesmente passou um asfalto aqui, não é uma manta asfáltica, é só o asfalto quente, e o rufo e a calha dele morre aqui, né? Então é isso que ele tem de impermeabilização. E isso não segura a água, gente, né? A gente sabe que precisa de ter um sistema de impermeabilização com uma lâmina, né? Uma camada protetora mais eficiente, tá? Em alguns pontos ela estava, inclusive, fissurada, né? Eles tentavam pintar por cima, bom, enfim. Então aqui vocês veem que o encontro das duas com o vizinho também não era muito bom. Tinha um rufo aqui, mas ele não estava muito adequado. E o que a gente passou a instrução é essa: em situações que eu tenho um encontro, né, de duas águas, eu preciso ter o rufo e o contra-rufo. E além disso, eu preciso ter uma impermeabilização adequada nos espaços entre os rufos, tá? Então aqui, só para vocês entenderem, né, eu teria o meu ralo, né, com a minha calha. Então a calha tem uma inclinação para o ralo, esse ralo está todo vedadinho. Eu recebo essa água e já destino ela rapidamente para os ralos. Além disso, se acontecer, né, da água impulsar ou de bater a água aqui, né, vem uma torrente que bate nessa parte da parede, eu tenho a proteção do meu contrarrufo, tá? E nessa parte toda, eu tenho uma impermeabilização para dar um backup. Eu não posso deixar essa parede receber essa água se eu tiver pessoa aqui, né, utilizando esse ambiente diretamente. Então, eu tenho toda uma parte técnica para resolver de impermeabilização nesse telhado, tá? E no último ponto, né, que é o nosso quinto ponto de problemas que nós vimos nesse telhado, era a integridade das telhas, né? Eles já tinham feito alguns remendos em algumas situações. Os remendos estavam com problemas, então tinha telhas que já estavam deterioradas, eles tentaram em algum momento me passar melhorar um pouco essa situação, né, sem trocar a telha, mas chega um ponto que não tem jeito mais, né? A própria correção, ela chegou na vida útil dela, eu preciso trocar o sistema, tá? Então, ou eu troco a telha, ou eu refaço toda essa parte de correção aqui. O ideal seria trocar a telha, né? Chega uma hora que não tem mais o que fazer. Eu posso tirar essa fita toda, tentar limpar, mas é um reparo, assim, muito pouco durável, né? Ele vai durar muito pouco e quase que não vale a pena, porque no próximo ano vai ter que fazer de novo. Então, pensando no custo-benefício, em determinado período, né, vai ser mais interessante ele trocar a telha, tá? E a gente recomenda exatamente que ele troque a telha, né, coloque uma telha adequada, faça, né, o correto transpasse,
porque em alguns pontos ele não fez o transpasso corretamente. Você vê que uma telha está muito próxima da outra, e o fabricante não recomenda dessa forma. Ele recomenda que tenha, né, um espaço, que tenha uma forma de você encaixar essas telhas de maneira, né, que você consiga evitar que essa água realmente passe por debaixo dela e infiltre o meio ambiente interior, tá? Então aqui a gente passa essas recomendações, né, inclusive recomendações do fabricante, porque tem situações que a norma fala, olha, você vai ter que fazer de acordo com o que o fabricante falar, né, porque os materiais e os sistemas, eles podem sofrer atualizações que a norma não vai acompanhar na mesma rapidez. Mas ela pode deixar, né, em branco para você, olha, se tiver uma autorização, o fornecedor vai te falar como fazer, e o melhor a se fazer é seguir a orientação do fabricante, tá? Então, toda a parte de execução, ele passa, né, como deve ser feito, e é interessante que o executor siga da mesma forma, tá? Então, toda a forma de transpasse, os materiais que ele usa, é interessante passar isso para o executor. Muita gente me pergunta, mas quando você vai fazer a orientação técnica, tem que colocar pormenorizado, o que que é? A gente entende que sim, tá? Por quê? O gerente desse banco, ele não entende nada de engenharia, né? Ele tem outras funções na vida dele, então é para isso que ele contratou a nossa empresa. Então ele quer saber o seguinte, ó, qual que é o problema? Eu falei para ele, esse é o problema. Como que eu vou resolver? Então eu passo para ele também como que ele vai resolver. Porque quando ele for contratar a empresa que vai executar essas correções e essas manutenções, ele vai entregar o laudo e falar, ó, eu quero que faça de acordo com o que está aqui. E o que tiver lá tem que estar claro e tem que ser específico, né? Então eu preciso explicar de forma didática como vai ser feito, mas de forma específica também, né? Não pode ser muito genérico. Porque depois ele pode simplesmente falar, não, eu segui o que estava no laudo, mas o laudo falava só para trocar a telha. Aí ele vai, troca a telha e faz da forma como ele acha que é o melhor, e não necessariamente a forma como é a correta. Então, por isso que ela tem que ser uma informação clara e específica. Então, aqui a gente colocou de forma bem clara, porque a gente tinha o fornecedor, né, o preferencial da própria agência, que era o que eles já estavam usando, então, a gente conseguiu pegar as informações dele para falar, quando for fazer a troca da telha, tem que fazer dessa e dessa forma, né? Não posso só trocar e colocar uma telha e deixar só uma beiradinha de transpasso para você aproveitar mais e economizar material, né? Isso não é economia, né? Isso é uma coisa mal feita. Então, eu preciso passar para ele certinho como que eu vou executar, como que deve ser a execução da pessoa que for contratada. Porque não necessariamente eles vão nos contratar para acompanhar, né? Pode contratar para fazer a inspeção, a dar as orientações técnicas, e aí, a partir desse ponto, o fornecedor, né, o contratante deles vai executar. E não necessariamente vai chamar a gente para ir lá conferir. Então, eu preciso ter bastante claro no meu relatório o que é para ser feito, tá? O que deve ser corrigido. Então, esses os problemas que a gente tem, né, mais comumente em telhados metálicos, que primeiro, né, a inclinação dos planos, só para a gente fazer uma revisão aqui, um plano que deve ser checado, independente do telhado que for, telhados metálicos, você precisa checar se a inclinação está correta. Porque o pessoal tende a fazer uma inclinação, assim, no mínimo do mínimo, para aproveitar o máximo de espaço, né? Só que isso gera vários problemas de escoamento. Nesse caso, a gente tinha um questionamento, né, de responsabilidade, se tinha não, quem que era o responsável para fazer a manutenção. E aqui a gente teve que correr atrás de algumas informações históricas para saber se a responsabilidade da correção era do locador ou do locatário. Isso acontece em alguns contratos, tá, gente? Então, nesse caso, nós pedimos esse apoio, né, aos órgãos legais, prefeituras, que costumam ter, né, esse tipo de acervo dentro das secretarias, né, que trata dessa parte de desenvolvimento urbano. Então, aqui a gente conseguiu mostrar que houve realmente uma modificação, porque trata-se, né, de contratos muito antigos de locação.
tá? Empreendimentos comerciais, galpões, costumam ter contratos aí que duram décadas, né? Então a gente tem essas questões para resolver, tá? Pode surgir, né, questionamentos de quem que é o responsável de cada alteração, porque a alteração foi feita há tanto tempo que parece que foi até o locador que executou. Mas não, nesse caso era o próprio locatário que tinha feito essa modificação. Aí outro ponto a se checar, sempre checar as calhas, né, se elas têm o dimensionamento correto. Aqui a gente viu que o projeto original de 1985, quando o prédio foi feito, estava correto, mas houve uma reforma que diminuiu o tamanho das calhas, né? E isso é péssimo para um telhado deste tamanho, tá? Um telhado enorme. Ela não pode. Vou até passar aqui a medida, só para a gente lembrar. Olha só. Esse plano tem 30 metros, né, nessa direção e 32 nessa direção. E esse plano menor tem 14 metros, né, por 7. Então você vê que, olha, 30 metros de direção, né? 30 aqui, 32, né, nessa direção e 30 nessa direção. É um telhado enorme. Então, para você simplesmente fazer uma alteração que você diminui o tamanho da calha, que é o principal elemento de escoamento dessa água, num telhado que já está muito raso, né? Eu tenho uma inclinação muito pequenininha. Aqui eu tenho 32 metros nessa direção. E eu vou e diminuo o tamanho da calha, né? Então eu estou literalmente criando uma forma de empoçar essa água nesse ponto. E aí nós vimos que também neste ponto eu tinha uma diminuição da quantidade de ralos, diminuição da quantidade de coletores verticais. Eu não tinha uma adequada impermeabilização nesse ponto, então toda essa área aqui estava sofrendo com infiltração, com ataque de mofo, né? Então eu tinha toda uma situação. E quando chovia, tanto nessa região da calha quanto nessa região, escorria uma água assim, em volume muito grande. É como se o telhado não estivesse nem funcionando mais. Mas não era o telhado em si que estava com esse desgaste, né? Era em grande parte o sistema de escoamento, tá? Tanto da calha quanto dos coletores que estavam subdimensionados, foram executados de forma subdimensionada na reforma que aconteceu na mudança do telhado, tá? E a gente estipula, né? A gente não estipula, a gente especula que a mudança do telhado foi para melhorar a acústica, né? Porque era uma telha metálica, inicialmente, com algumas telhas translúcidas. Porque esse empreendimento foi criado para ser uma loja de pneus, no começo da vida dele. E aí, quando ele passou a ser uma agência bancária, a gente acredita que o barulho, né, da água, quando chovia, devia ser ruim, então eles colocaram essas telhas sanduíche. Tá? No momento que ele fez essa alteração, ele modificou a calha e modificou os coletores pluviais, tá? Ele, assim, né, o gestor da edificação neste período da reforma, que foi na primeira locação da agência, né, no ano de 1991. Então, quando ele fez essa reforma, ele modificou as características do telhado e não imaginou que isso daria tanto problema no futuro, né? A agência, ela sofre com essa infiltração há vários anos, e o que eles faziam era só colocar, né, alguns remendos, colocam umas fitas de não sei o que, modifica o forro, e em alguns pontos eles simplesmente colocavam um balde no meio da audiência quando chovia, e foram levando, né, isso ao longo de quase 15 anos. Aí, quando resolveram trabalhar para tentar melhorar um pouquinho, eles contrataram a nossa inspeção, tá? Então, esse é o histórico dessa edificação. Tá vendo aqui como é que é o telhado? É uma área enorme, com uma inclinação muito baixa, né? Você vê que essa inclinação aqui é bem mais acentuada. E era nesse ponto que eu encontro com a água, tá vendo? Eu encontro com essa calha, e aqui na frente é aquele ponto que a gente vê a falha na impermeabilização. Tá? Só para vocês entenderem o que é. E são pontos, gente, que esse aqui é um caso extremo, né? Que teve problema em todos os sistemas do telhado. Mas a gente vê esses problemas, né, de falha nos ralos, falha nos coletores
verticais, falha nas próprias telhas, em vários telhados, né? Esses são pontos comuns. Eu quis trazer esse exemplo aqui porque ele parece que juntou tudo que pode dar de errado num telhado e colocou no mesmo lugar, tá? Então aqui a gente tinha que no projeto pedia 5 ralos, eu só tinha 3. Não tinha grelha de proteção, né? Ela se perdeu ao longo dos anos ou nunca foi colocada. Então eu tinha também essa situação que alguns ralos eu tinha um acúmulo de detritos tão grande que ele já tinha até perdido seção. Esses pontos de curva, ele tinha um acúmulo de detrito que já estava quase que petrificado. Então esse meu ralo ele já não tinha o diâmetro inicial, tá? Se aqui tinha inicialmente um diâmetro de 100 milímetros, agora ele já tinha uns 75, já estava bem menor. Então eu também tinha, né, esse congestionamento de água aqui, e além disso eu tinha diminuído a quantidade de ralo, né. Aí a gente entende, né, o porquê que eles modificaram, quando você olha por debaixo do forro, a gente fez, né, uma abertura para tentar investigar, uma abertura no forro da agência, para tentar entender porquê, né. E aí teve toda essa situação, tá. Aqui é o ponto, né, de encontro do roof, e aqui alguns pontos que já estão até fissurados. E no final a gente tem a parte da integridade das telhas, tá? Então é isso. Agradeço bastante a participação de todos vocês e até semana que vem. Tchauzinho.